Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, nesse santo dia, chamado Sexta-feira da Paixão do Senhor. Toda sexta-feira nós celebramos a paixão do Senhor Jesus. Todo domingo nós celebramos a sua gloriosa ressurreição. Que maravilha podermos no dia de hoje lembrarmos, retornarmos ao Calvário. Como é bom nesse tempo de Natal, esse tempo tão precioso que nós estamos vivendo, podemos lembrar do menino Deus que encarnou, nasceu na gruta de Belém, onde estava o seu pai, a sua mãe, e mais ninguém, e os animais, né? Porque se diz que era um estábulo. Nós estamos vivendo o tempo de meditarmos nessa bênção do Natal. Mas também nunca, em hipótese nenhuma, tiramos os olhos da cruz. O bebê da manjedoura é uma lembrança. O Cristo crucificado e ressurreto é a nossa esperança. Glória a Deus, amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse dia. Você que está entrando ao vivo, você que vai assistir no meio do dia, já à noite, que o Senhor possa te abençoar. Nós estamos vivendo a terceira semana do Advento, né? Estamos nos preparando para a quarta-feira que vem, né? Celebrarmos a solenidade do Natal. Então, prepare seu coração. Não deixe seu coração ser um coração corrido, né? Onde está preocupado em apenas fazer a faxina da casa, comprar as coisas para ser do Natal. Não deixe o seu coração estar preocupado em você ter que comprar roupa para o Natal. Não deixe o seu coração nessa manhã estar preocupado que tem que fazer a rabanada. Não! Coloque o seu coração lá na manjedoura de Jesus. Você pode fazer tudo isso que eu falei, mas o seu coração precisa estar lá em Belém, junto com Jesus, Maria e José. Que bênção, amados! Que bênção que nós estamos nos aproximando para viver o Santo Natal. Amém? Vamos ver quem já chegou aqui, quem está aqui comigo. Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe, Ana Paula, sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Denise Souza, Deus abençoe sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã. Todos os irmãos e irmãs reunidos no nome do Senhor comigo, sejam bem-vindos nessa manhã. Nós também, no dia de hoje, consagramos a água da aliança. A água da aliança é um sinal visível do poder de Deus, que é pela fé, é invisível, né? Com essa água nós aspergimos a nossa casa, com essa água nós ingerimos para a cura, nós derramamos para a aliança, amém? Então, bota sua água aí pertinho de você para consagração, no nome de Jesus. E também oramos a oração do Salmo 91, como aliança com Deus de proteção na sexta-feira, amém? Então vamos ler o Santo Evangelho, que nós estamos durante essa terceira semana do Advento
nós começamos a meditar nos evangelhos que fala sobre o nascimento de Jesus. Nós começamos a relembrar, né, e narrar toda essa vida, amém? Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, um dia abençoado. Lucas 1, versículo 5, vai dizer assim: mas o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, porque o seu pedido foi ouvido, a sua esposa Isabel vai dar um filho, e você dará o nome dele de João. Você terá alegria e felicidade, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida embebedada. Estará cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E fará muito dos filhos de Israel se voltarem ao Senhor, Deus deles. Ele caminhará à frente do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria do justo, e preparar o caminho ao Senhor, um povo bem disposto. Essa é a palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, quarta-feira eu não pude fazer o Manhã com o Evangelho, porque eu passei quase 4 dias sem internet, né, do Wi-Fi em casa. Então, graças a Deus, hoje nós podemos retornar. Pela graça do Senhor, a internet retornou com um pouco melhor. Nós estamos vivendo, como eu estou falando, as semanas que antecedem o Natal. Né? Nós chamamos o tempo do Advento. Advento, tempo de preparação. Nós já vemos nos grandes centros, né? Eu moro em Belfor Roxo. O centro mais próximo para mim é Duque de Caxias. Então, quando nós vamos em Caxias nessa época, nós já vemos uma grande correria de pessoas para lá, para cá, comprando, vendendo, porque para muitos o Natal é apenas isso. Por que eu digo que é apenas isso? Porque eu não condeno. Eu não condeno você fazer uma linda festa, né, no dia de Natal. Eu não condeno você querer correr para comprar as coisas para colocar na sua casa no dia de Natal, novas. Você querer comprar uma roupa bem bonita para vestir no dia de Natal. Não condeno nada disso, irmãos. É uma bênção. Mas nós sabemos que o Natal é muito além disso. Sabemos que Natal é nos transportarmos para Belém naquela noite, aonde Maria e José tiveram a maior experiência da sua vida. Nós estamos aqui hoje meditando nesse santo texto, aonde nós temos como figuras principais Zacarias, Isabel, sua esposa, e a promessa de um filho chamado João. O texto bíblico ele é muito claro, se você for ler o Evangelho de Lucas 1 todo, que Zacarias e Isabel eram um casal irrepreensível. Aquelas pessoas que ninguém podia falar nada sobre eles, porque eles eram sérios no seu trabalho com Deus, na sua vida pessoal e na sua vida relacional com seus vizinhos e parentes. Era um casal exemplo. Ninguém podia falar de Zacarias e ninguém poderia falar de Isabel. Zacarias, um sacerdote,
da casa do Senhor, logo ele era da tribo de Levi, né? Da tribo de Arão, porque ele era sacerdote diante do Senhor. O texto vai dizer que eles já eram velhos, porém eles não tinham filho. Na cultura judaica antiga, não ter um filho significa que você não tem o favor de Deus. Você não tem a bênção de Deus. Né? Ser estéril na antiga aliança ou no antigo costume judaico é como se você andasse debaixo de uma maldição. Agora você vê um casal irrepreensivo, um casal que todos viam como exemplo, mas eles não se sentiam debaixo do favor de Deus. Por quê? Porque não tinha um filho. O texto vai dizer que agora Zacarias entra para o seu serviço sacerdotal no Santo dos Santos, a qual só se acontecia uma vez no ano, e os sacerdotes que entravam por sorteio. Talvez depois, e havia muitos sacerdotes. Então talvez aqui, depois desse episódio, Zacarias nunca mais, pode ter acontecido ele nunca mais ter entrado no Santo dos Santos. Nunca mais ter sido sorteado nesse intervalo, né, uma vez por mês, tantos nomes. Mas quando ele entra aqui, o texto vai dizer que o anjo Gabriel estava à direita do altar. Enquanto Zacarias estava fazendo o seu ofício, Deus tinha mandado uma resposta para ele. Entendeu nessa manhã? Enquanto eu e você trabalhamos para Deus, Deus se preocupa com as nossas necessidades e com nossos sonhos. O sonho de Zacarias e Isabel era ter um filho. Já estavam velhos. Para eles não poderiam mais ter filhos. Mas Deus não tinha esquecido daquele casal. Amado irmão, amada irmã, coloque uma coisa na sua cabeça no dia de hoje. Deus não esqueceu de você. Principalmente de você que, mesmo que ainda não recebeu aquela graça que tanto você pede a Deus, mas mesmo assim você continua fiel, trabalhando para Jesus, trabalhando na sua comunidade de fé. Você que está enfermo, mas não deixa a enfermidade ser um empecilho para você ir para a igreja. Você que não recebeu sua vitória ainda, mas continua fiel à promessa. Deus não esqueceu de você. Na cabeça de Zacarias e na cabeça de Isabel, o tempo deles de serem pais já tinham passado. Agora Zacarias está apenas trabalhando para o Senhor. E aí Deus vem com uma grande surpresa para ele. Você imagina o anjo Gabriel aparecer ao lado do altar. Que visão mística, né? Que visão sobrenatural aquele homem teve. E aí o anjo fala que Zacarias o seu pedido tinha sido ouvido, que Isabel, já uma coroa, ia dar um filho a ele. Só que, amados, põe uma coisa na sua cabeça hoje. E eu queria que você recebesse isso como uma profecia. Quando nós vamos receber alguma coisa como uma profecia, o que a gente faz?
a gente abre as mãos. Então, abra a sua mão aí para você receber o que eu vou te falar. Deus não vai te dar apenas o que você está pedindo. Deus nessa manhã vai te dar o que você está pedindo e Ele vai te dar melhor e maior do que você está pedindo. Zacarias só queria um filho com Isabel. Deus entrega um filho, aleluia. Só que Ele não entrega um filho apenas normal, uma criança normal. Deus entrega para Zacarias e Isabel aquele que viria preparando o caminho do Senhor. Conclusão no dia de hoje, então, irmãos, a bênção que você está esperando não vai ser apenas a bênção, vai ser uma bênção maior e melhor se você permanecer firme no propósito. Se você permanecer firme no propósito, a bênção que vai vir vai ser melhor e maior. Você recebe essa palavra nessa manhã em nome de Jesus? Tome posse dessa palavra. Zacarias, por permanecer no propósito, ele não se revoltou, ele não questionou, ele continua a pedir. E o anjo vem e fala, ó, o seu pedido está sendo atendido. O seu pedido está sendo atendido. Você vai ter um filho. Para aquele que era estéril, para aquele que não era pai, para aquele que já estava velho, foi algo tão grande, tão poderoso, que ele não acreditou no que ele estava ouvindo. Assim Deus faz, irmãos. Deus nos entrega coisas poderosas, coisas grandiosas, de uma tal maneira que nós ficamos de bobeira achando assim, será mesmo que é isso? Sabe por quê? Porque quando Deus faz, o nosso milagre vira notícia. Glória a Deus por isso. O filho que Zacarias recebe não é apenas um filho para deixar um legado, um nome, não. O filho que Zacarias recebe é o maior profeta e o último profeta da lei. O maior profeta, João Batista. Vale a pena ser fiel, irmãos. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena você acreditar. Vale a pena você saber que Deus é aquele que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Zacarias recebe o seu milagre, mas quando ele recebe o seu milagre, ele recebe completo. O que Deus vai fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida será completo. Porque Ele é Deus de obras completas. Filipenses vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que nessa manhã possamos ficar nessa palavra, lembrando, Deus não te esqueceu. Independente do tempo que passou, Deus ainda não te esqueceu. Segundo, quando Ele enviar a tua bênção, Deus não vai enviar a bênção por a metade. Ela vem completa e maior do que você está esperando. Que possamos, pelo mérito do Santo Evangelho,
pedimos ao Senhor: Senhor, aumentai a minha fé. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã. Vamos pedir ao Senhor a bênção. Vamos pedir ao Senhor a proteção. Vamos pedir ao Senhor que nesse dia nos ajude a ser fiel. Mesmo que eu ainda não tenha visto a minha bênção chegar. Eu estou aqui, irmãos. Estou esperando a minha bênção. Agarrado no altar. Aqui, ó. O altar da capela está aqui na minha frente. Quem sabe hoje o anjo Gabriel não se revela para mim? Quem sabe hoje o anjo Gabriel não se revela para você? Com uma boa notícia de Deus. Vamos orar nessa manhã? Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, porque como o Senhor falou conosco. Que evangelho lindo. E nós pedimos, Senhor, que pelo mérito do evangelho, pelos méritos de Jesus Cristo, essa palavra se cumpra em nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor não esqueceu de nós. Isso ficou bem entendido nesse evangelho. Queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando de fazer a tua obra, ainda que a bênção não chegou. Nos ajuda. Para que possamos, Senhor Deus amado, sermos surpreendidos pelo agir de Deus. Que esse meu irmão, essa minha irmã, tenha fé suficiente para esperar o tempo de Deus. Eu oro, Deus, por todos os enfermos, lembrando nessa manhã, Deus, pela a vida do William, que se encontra ali hospitalizado. Lembrando, Senhor Deus amado, de todos os irmãos e irmãs que pedem oração, intercessão, por saúde, por uma porta, Deus, de emprego, por uma causa na justiça. Nós oramos por eles, Pai, pedindo, Senhor, que se for a tua vontade, ainda hoje, traz resposta por Gabriel. Que nossa vida, Senhor, seja uma vida de espera, mas não de uma espera murmurada, mas de uma espera com paciência, como o Salmo 40 nos ensina. Nos dê um dia abençoado, nos livre de todos os males, guarde a nossa entrada e a nossa saída, porque o Senhor é o nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, consagra a água da aliança, para fim que da água que nós iremos beber, derramar ou aspergir, haja uma manifestação da tua graça. Nos abençoa no dia de hoje, Senhor, com esse sacramento, ou com essa bênção sacramental, que é a água da aliança, a fim que ela seja um sinal visível de Deus. Nós a consagramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas e sobre as suas penas estarás seguro.
A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará com um terror noturno, nem com a seta que voe de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem com a mortandade que assola meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Livrar-o-ei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, que esse evangelho se cumpra na sua vida e na minha vida, e que nós possamos estar debaixo de todas essas bênçãos liberadas no dia de hoje. A bênção da água, a bênção do Salmo 91 e principalmente a bênção que o evangelho é para a sua vida e para a minha vida. Amém? Receba a bênção do Senhor nessa manhã, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Amém, amados? Que Deus possa te abençoar. Se você ainda não curtiu essa live, vai lá e curta, né? É seu dever, é a sua missão você curtir essa live e compartilhar como missionário que o Senhor Jesus te chama para ser. Um lindo final de semana, um abençoado 4º domingo do Advento, tá bom? Para você e toda a sua família, toda a sua comunidade de fé, né? Aqui na Igreja Metodista do Parque Suécia, nós vamos celebrar o 4º domingo do Advento no culto da manhã, e como o nosso culto da noite já é o nosso culto de Natal, nós não vamos nos reunir na quarta-feira, nós vamos já estar celebrando a solenidade do Natal no próximo domingo, no culto da noite. Amém? Que Deus te abençoe no dia de hoje. No seu final de semana seja lindo, guardado e abençoado por Deus. Fiquem com Deus até segunda-feira, assim o Senhor nos permitindo. Graça e paz. Tchau, meu povo. Vamos comer panetone, hein?